ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele eu vou, aquele que morreu sobre a morte triunfou. A Ele eu vou. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda agora, como se nada tivesse acontecido, e ainda vou adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Voltando para Jesus, que se repete a cada sábado e voltado a cada um de vocês. Você acabou de assistir um vídeo do culto de mulheres que foi uma bênção de Deus. Você que não veio, perdeu a oportunidade de receber uma palavra do trono de Deus para você. Nós estamos aqui de trás do Craveiro Costa, situado aqui no bairro do Remanso, e eu quero trazer uma palavra do trono de Deus para você. Meu nome é Pastor Jonathan, sou aqui da Igreja Batista Maranata. Nós estamos aqui no programa Voltando para Jesus para levar uma palavra direcionada aos seus corações. E eu quero que você que tem a sua Bíblia acompanhe comigo, que eu vou trazer uma palavra voltado para nós. Como eu sou evangelista, eu vou falar de um homem que para mim foi um dos maiores evangelistas da Bíblia. Eu creio que você já conhece a história dele. Teve um encontro com Deus, a qual Deus falou com ele através da sarça ardente. Você que não conhece a história, o nome desse homem é Moisés. Você que tem a sua Bíblia para acompanhar comigo,
Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Você que encontrou, nos acompanhe diretamente aqui dos estúdios. E a palavra está assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá e a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tire teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o teu Deus, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu a olhar a Deus. Meus queridos irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas eu quero falar para vocês de algo que aconteceu na vida desse homem. Esse homem a qual Deus escolheu com um grande chamado, com um grande propósito. Esse homem que não sabia falar, que tinha um medo imenso de falar alguma coisa, mas Deus, quando Ele escolhe, Ele traz um propósito aos nossos corações. Deus escolheu Moisés com um objetivo, o objetivo qual ele deveria tirar o povo que estava perdido, o povo que estava aprisionados nas garras de Faraó. Mas o nosso Deus, quando Ele escolhe com um propósito. Deus escolheu esse homem com um objetivo: levar salvação àquele povo que era escolhido. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que quando Deus escolhe, quando Deus aparece para cada um de nós, Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Levar a salvação. Deus escolheu cada um de nós para levar a salvação. Deus escolheu cada um de nós para levar a libertação ao cativo. Deus escolheu cada um de nós para fazer de nós uma grande nação. Deus escolheu eu, Deus escolheu você que está nos assistindo para levar a salvação àqueles que estão perdidos, levar a libertação àqueles que estão cativos. Deus escolheu cada um de nós para fazer de nós uma nação. Deus escolheu Moisés para fazer através de Moisés uma grande nação. Uma grande nação através de Moisés nasceu a partir daquele momento. Moisés tinha um chamado, Moisés tinha um objetivo, só que no primeiro momento, Moisés, quando ouviu a voz de Deus, ele temeu. Moisés, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele ficou com medo. Talvez você, um dia, quando ouviu a voz de Deus, quando ouviu o chamado de Deus, quando ouviu a profecia se cumprir, quando Deus falou no seu coração, veio um medo: será que eu sou capaz? Será que vou dar conta? Meu querido, deixa eu dizer para você, quando Deus escolhe o ser humano, quando Deus escolhe um filho, quando Deus escolhe um profeta, Ele escolhe com um objetivo. Deus, Ele te chamou para levar salvação para alguém. Talvez Deus te escolheu para levar salvação lá no seu bairro. Talvez Deus te escolheu para levar salvação lá na sua casa. Talvez Deus te escolheu para levar salvação na sua família. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus te escolheu com um objetivo. Não tenha medo de prosseguir. Não tenha medo dessa caminhada. A caminhada é árdua. A caminhada é difícil, mas Deus, Ele está no controle de tudo. O inimigo, ele pode se levantar com o objetivo de tentar nos desanimar, tirar o propósito de Deus do nosso coração. Talvez ele coloque medo, coloque pavor, pânico. Talvez ele coloque você de uma forma que você não tenha mais coragem de prosseguir. Meu querido, a Bíblia nos diz que é difícil. Ele diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós poderíamos ter bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que têm um chamado. Eu tenho pessoas que têm um propósito nessa terra. Deus te escolheu para levar salvação. Deus te escolheu para levar
a palavra de salvação para alguém que está precisando urgentemente. Então aqui a palavra do Senhor veio a Moisés. Moisés imediatamente obedeceu ao seu chamado. Ele não replicou, ele não olhou para o tamanho do desafio. Simplesmente ele obedeceu ao seu chamado, porque ele sabia que quem estava à frente do chamado era Deus, levando o poder junto com Moisés. Naquele momento, para que Deus mostrasse para Moisés o quanto ele era capaz de fazer, ele pediu para que Moisés colocasse as mãos dentro da capa, e quando Moisés tirou, naquele exato momento, as mãos de Moisés estavam com lepra. Deus queria mostrar para ele: eu tenho o poder de fazer, eu tenho o poder nas minhas mãos, o poder é meu. Mas Moisés ao mesmo tempo olhava para ele: mas eu vou dizer o que para eles? Deus dizia para ele falar para aquele povo: diga que eu sou, diga que eu sou. Então, meus queridos, quando você toda vez ouvir a palavra eu sou na Bíblia, é Deus falando: eu sou o que sou, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Então Deus, ele escolheu Moisés para levar salvação ao povo. Mas que povo é esse, pastor? O povo que Deus escolheu naquela época era o povo que Deus tinha um propósito para levar a terra prometida. Tinha uma terra que manava leite e mel. Meus queridos, mas eu quero dizer uma palavra para você. Infelizmente, quando Deus faz alguma coisa na vida de alguém, a ingratidão é algo que entra no nosso coração. Deus arrebanhou, Deus tirou aquele povo das garras de Faraó. Eles estavam sendo humilhados, eles estavam sendo perseguidos. Para eles comer, para eles terem alimentação, eles precisavam trabalhar, eles precisavam sofrer amargamente nas garras de Faraó. Talvez aconteça conosco hoje. Muitas vezes o inimigo coloca pavor no nosso coração, muitas vezes o inimigo coloca medo no nosso coração, muitas vezes ele coloca dúvida: será que nós somos capazes de fazer? Quantas vezes você talvez já perguntou: será que eu tenho capacidade? Será que eu posso? As perguntas sempre vão surgir, mas de uma coisa eu tenho certeza, meu querido: se Deus te chamou, Ele chamou porque Ele sabe a sua capacidade. Ele escolhe e Ele capacita. Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te escolheu. Assim como Deus fez na vida de Moisés, eu creio que Ele vai fazer na tua vida. Eu creio que Ele já está fazendo na sua vida. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te escolheu. Então eu quero dizer para você uma palavra que vai de encontro ao seu coração: não desista. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus, Ele fez na vida de Moisés. Deus, Ele fez na vida daquele povo. Aquele povo era tão querido por Deus que eles, quando estavam no deserto, Deus, Ele fazia que com a coluna de fogo estivesse sobre a vida deles, estivesse ao meio deles. Por que será? Porque o deserto é quente demais. Então Deus, Ele fazia com que aquela coluna de nuvem viesse sobre o povo dele, para que aqueles povos eles não fossem queimados pelo sol, que era muito quente naquela época. E Deus também fazia com que uma coluna de fogo viesse sobre aquele povo à noite. Eu não sei, queridos, mas tenho certeza absoluta que na nossa época não é igual naquela época, mas até hoje, aquele povo que vive no deserto sabe que quando anoitece, por incrível que pareça, a noite é muito fria. Então Deus, Ele trouxe uma coluna de fogo para trazer na vida daquele povo o fogo, para que eles não viessem a sofrer tanto frio. Então Deus, Ele achava que aquele povo ia obedecer o seu chamado, mas Deus, Ele não, em nenhum momento Ele pediu daquele povo algo deles. Ele simplesmente só queria a obediência, e Deus sempre fazendo na vida deles, Deus sempre colocando no coração deles, para que eles não viessem desistir. Mas o povo era tão ingrato que continuava reclamando, continuava indagando a Moisés: Moisés, mas Deus trouxe nós
para esse deserto, para que nós viemos morrer de fome. Então Deus fez com que aquele povo ele se alimentasse. De repente Deus fez descer maná do céu para alimentar aquele povo, mas infelizmente eles continuavam reclamando, continuavam murmurando. E Deus, queridos, ele odeia murmuração. Deus, ele não concorda com murmuração. Talvez você passe tempos na sua vida, talvez você reclame de alguma coisa. Meu querido, deixa eu dizer algo para você: nunca reclame, nunca diga que você é incapaz, nunca diga que você não pode, porque a palavra do Senhor, ela diz: tudo posso naquele que nos fortalece. Então Deus, ele diz para mim, ele diz para você: você pode, se você crer, a Bíblia diz que você verás a glória de Deus. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você: qual é o teu chamado? O que é que Deus falou com o teu coração? No dia que Deus falou contigo, talvez você tenha no coração um desejo de pregar a palavra. Talvez você tenha no seu coração um desejo de evangelizar. Talvez você tenha no seu coração um desejo de estar perto de pessoas, de levar a palavra para pessoas, de libertar pessoas que estão aprisionadas. Meu querido, então eu digo para você: continue buscando, continue com esse desejo no seu coração, porque aquele que começou a boa obra, ele apenas começou. Então a palavra vem de encontro ao nosso coração, dizendo para mim e para você: é eu que te escolhi, é eu que faço. Então não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque o Senhor está contigo. Então Deus, ele olhou para Moisés, ele não viu a dificuldade de Moisés, e sim ele viu o grande chamado que ele tinha através de Moisés. Ele sabia que através da vida de Moisés, ele poderia salvar aquele povo que estava sendo aprisionado pelas garras de Faraó. Então, meu querido, só que Deus, quando ele escolhe uma pessoa, ele já vê além da circunstância. Quando Deus, ele olha para nós, ele já consegue enxergar o além, ele já consegue enxergar o amanhã, ele já consegue saber o tamanho do teu chamado. Então, quando Deus, ele falou com Moisés, mesmo Moisés não acreditando no seu chamado, ele sabia que através de Moisés aquele povo ia ser liberto, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Então o que eu quero dizer para você? Deus, ele tem um propósito na sua vida. Deus, ele tem um chamado de libertação através de você. Deus, ele tem algo para fazer através da sua vida. Só que o que eu acho interessante nessa história é que mesmo o povo obedecendo, mesmo Moisés ouvindo a voz de Deus, teve um determinado momento que Moisés, através de uma desobediência, ele viu a terra prometida, mas ele não alcançou o seu objetivo. Durante anos Moisés estava próximo de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o chamado, só que pela uma atitude de Moisés, ele não alcançou o seu objetivo. Deus estava diretamente falando com Moisés. Tudo que Moisés falava com Deus, Deus respondia. Tudo que Deus falava com ele, Deus cumpria com o chamado que ele tinha através de Moisés. Mas infelizmente, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós acabamos de fazer coisas que desagradam a Deus. Naquele momento que Deus disse para Moisés: Moisés, fala que uma rocha, que através da rocha eu vou tirar água para saciar a sede do meu povo. Só que Moisés, naquele momento, ele já estava com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Talvez as circunstâncias, talvez aquela necessidade, talvez a cobrança daquele povo, através de Moisés, através de Deus, talvez de tanta cobrança, Moisés deixou que a essência de Deus, deixou que a voz de Deus já fosse uma voz distante. A dificuldade fez com que Moisés tivesse dificuldade de ouvir a voz de Deus. Então eu tenho uma palavra profética para dizer para você, meu querido: nunca perca a essência, nunca perca aquilo que Deus te deu, que é a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas eu não ouço a voz. Queridos, Deus, ele talvez não vá falar da forma que eu estou falando, mas ele vai confirmar no seu espírito o desejo e a vontade que ele tem de te usar.
o desejo e a vontade que Ele tem de fazer através da sua vida. Então Deus, Ele olhava para Moisés, simplesmente Ele já olhava para Moisés e sabia a capacidade que Moisés tinha. E através da vida daquele homem, os simples homens, que alguém talvez naquela época não dava nada para ele, mas Deus via o além das circunstâncias. Deus, Ele já sabia da capacidade. Deus, Ele já sabe da nossa capacidade e aquilo que nós somos capazes de fazer. Quando Deus, Ele te escolheu, quando Deus, Ele olhou para você, Ele já sabia da sua capacidade. Mais uma vez eu quero reforçar para você: qual é o teu chamado? Qual é a tua capacidade? Qual é o desejo de você fazer a obra de Deus? Meus queridos, eu tenho certeza absoluta que eu estou falando com pessoas que talvez já desistiram do chamado. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que nem sabem ainda a capacidade de fazer a obra de Deus. Mas eu venho nesta manhã trazer uma palavra profética para você. Meus queridos, não desista. Não desista do seu chamado. Não desista do propósito. Deus, Ele vai te capacitar. Deus, Ele vai continuar falando contigo. Deus, Ele vai continuar falando ao teu coração e confirmando a sua capacidade, porque Ele já sabe a capacidade que você tem de fazer a obra de Deus. Deus, Ele vai continuar confirmando contigo. Ele vai te revelar na palavra. Ele vai falar contigo em sonhos. Se for necessário, Ele vai usar profeta. Não tenho dúvida que Deus, Ele vai chamar a sua atenção de alguma forma, de algum jeito. Ele vai fazer com que você ouça a voz dEle e você consiga enxergar o tamanho do seu chamado. Através de Moisés, Ele levou a salvação para aquele povo tão escolhido de Deus, para aquele povo tão amado de Deus. E nós também não somos diferentes. Nós somos uma nação escolhida por Deus. Nós somos um povo escolhido por Deus. E eu tenho certeza que através de nós, através da sua vida, através do seu chamado, você vai trazer pessoas que estão necessitando de uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai te usar com a palavra profética para alguém. Talvez Deus, Ele já esteja queimando no seu coração o desejo de fazer a obra de Deus. Só que você precisava de uma palavra de ânimo, de uma palavra que realmente falasse com você. Qual seria o meu chamado? Qual é o meu chamado? E eu tenho uma palavra para dizer para você. O seu chamado que Deus escolheu é para libertar as pessoas que estão aprisionadas. O teu chamado, Deus te escolheu para levar salvação àquelas pessoas que necessitam. Quando Deus chama, Ele faz a promessa se cumprir. Assim aconteceu na vida daquele homem. Assim vai acontecer contigo. Creia, somente creia que você vai ver a glória de Deus. Meus queridos, quando Deus, Ele olhava para Moisés, Ele já via que através de Moisés Ele ia usar a força dele, o poder dele, através da vida de Moisés. Então quando Deus, Ele olha para nós, Ele já sabe que através de nós, através da nossa obediência, nossa capacidade de fazer, a nossa capacidade de instruir, a nossa capacidade de libertar, a força vem do alto, a força vem do céu, mas é Ele que capacita, é Ele que escolhe e é Ele que continua fazendo, porque é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de agora, é o Deus de eternamente. Meus queridos, eu quero confirmar no seu coração o seu chamado. Eu quero confirmar no seu coração o desejo de fazer a obra. Talvez você esteja desanimado. Talvez você ouviu a voz de Satanás. Talvez você ouviu um engano. Mas eu quero dizer para você: não desista do seu chamado. Amém? Então eu quero orar com você. Eu quero declarar na sua vida que você não vai desistir do seu chamado. Assim como Deus fez na vida de Moisés, Ele também vai fazer na sua vida. Meus queridos, nós estamos querendo também te convidar a estar conosco nos cultos que nós temos aqui na Igreja Batista Maranata. Nós temos algumas programações. Nós temos na segunda-feira, nós temos a oração. E na terça-feira, nós temos também as nossas células. E na quinta-feira, na quarta-feira, nós continuamos com as nossas orações. Nas orações das 18 horas e as orações das 19 horas.
nós temos o culto Rompendo Fé na quinta-feira. E na sexta-feira nós iniciamos as nossas escolas bíblicas. Meu querido, a escola bíblica é algo sobrenatural. Eu tenho certeza que se você precisa alavancar o ministério, alavancar o seu chamado, venha, faça parte de uma das nossas escolas bíblicas. Você vai ouvir a palavra toda sexta-feira. E no domingo nós temos o culto da família. E eu quero convidar você a fazer parte de um dos cultos do domingo. Começa às 6h30 da tarde, às 18h30. Então, meus queridos, muito obrigado, porque eu sei que Deus ele falou ao seu coração. Então eu quero pedir a você que você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por você, eu quero colocar a fé no seu coração, e eu quero que Deus ele fale ao seu coração e ele continue envolvendo você naquilo que ele te chamou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos comigo e eu oro ao Pai nessa manhã. Eu digo: Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor, ouça a voz do teu servo, alcance o coração dessa pessoa. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão desanimadas. Eu sei que talvez tenha pessoas que já desistiram do seu chamado, mas eu quero declarar sobre a vida de cada um deles, Senhor, que eles nasceram para prosseguir, eles nasceram para vencer. Faz uma grande nação na vida deles. Faz, Senhor, o chamado prosseguir. Meu Deus, nós arrancamos no poder e na autoridade, no nome de Jesus, Senhor, todo espírito de engano, de desânimo, Senhor, tudo aquilo que Satanás arquitetou, planejou contra essa vida, contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher, contra a vida desse jovem. Eu quero declarar por terra as forças diabólicas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar os céus abertos, Senhor, aonde a palavra do Senhor está sendo alcançada. Eu quero declarar, Senhor, os céus abertos nessas vidas. Faz, Senhor, mais uma vez, faz o milagre acontecer através de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor, operando milagre, prodígios e maravilha. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de poder estar falando ao seu coração. Continue conosco. Próximo sábado vai ter outro pastor levando uma palavra profética para a sua vida. Amém? Deus abençoe.